a Standard Oil Company of Brazil, a organização Oeste do Brasil, pelas ondas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e do Rádio Jornal do Comércio do Recife, apresenta... Honra ao Mérito! Na escala dos valores humanos do Brasil atual, está por certo colocado bem alto o exemplar cidadão que apresentaremos hoje aos ouvintes de Honra ao Mérito. Como político, ele tem sido um batalhador admirável pela causa do povo. E como médico, criou em torno de sua bondosa figura, mais que o renome de grande profissional, uma luminosa auréola de super-homem. Hoje, este programa festejará este admirável político e esse notável médico, que é o Dr. Júlio Cesário de Mello. Honra ao Mérito, que é escrito e narrado por Paulo Roberto, tem ilustrações musicais de Alberto Lazzoli e é oferecido ao público ouvinte de todo o país pela Standard Oil Company of Brazil. Será que esse cachorro perdeu definitivamente o faro, Antônio? Ah, nada, seu doutor. Não é pra me gabar não, senhor, hein? Mas a verdade é que esse vulcão velho de guerra ainda é cachorro. Cachorro até embaixo d'água. Nesse caso, eu creio que ele está no seu elemento, né? Aqui nessa pobre baixada fluminense é mesmo debaixo d'água que a gente tem que viver e caçar. Espera aí, seu doutor. Olha, eu acho que o vulcão levantou uma caça qualquer. Está latindo com muita força. Será possível? Vulcão! Vulcão! Os dois caçadores foram se aproximando aos poucos do local em que o cão de caça continuava ladrando furiosamente. Isso deve ser algum buraco de tatu que o diabo do cachorro encontrou por aí. Não, não, seu doutor. Pela força dos ouvidos, deve ser caça grossa. Esta baixada fluminense é tão desolada e triste que até a caça de pelo começa a abandoná-la. Falou umas aves, consegue tirar alguma coisa daqui. Sobrevoam este Pantanal medonho, aproveitam as frutinhas de ponta de galho e retomam um voo para outras bandas. Mas esse cachorro está mesmo caducando, Antônio. Onde é que já se viu cão de caça uivando desse jeito? Será que ele esbarrou com algum fantasma? Ué, seu doutor, sabe lá? Seguindo prudentemente pelo matagal úmido, os dois avançaram afastando a galeria. De repente, uma cintilação de surpresa iluminou seus olhos. Viram o cão de caça e logo se convenceram de que o cachorro endoidecera mesmo. Eu não disse, Antônio. O velho vulcão está mesmo caducando. Eu não sei não, seu doutor. Esse uivo do bicho está esquisito demais, hein? O senhor não disse há pouco que o cachorro estava levantando algum fantasma? Disse. Pois pra mim, aí dentro dessa tapera não tem outra coisa não, seu doutor. E se a gente girasse nos calcanhares e fosse dando fora, hein, seu doutor? Ah, maluco! Vamos ver o que se trata. O velho cão de caça, a cabeça encostada rente ao chão, gania como um ser humano que chorasse a mágoa mais profunda e mais sentida. Seus olhos avermelhados se cravavam obstinadamente na porta encostada de uma chopana miserável e baixa que o matagal envolvia. O caçador-chefe chamou o cachorro energicamente. O cão! Vamos! Cala essa boca, diabo! Será que mora gente aqui, meu Deus do céu? Vamos gritar pelos moradores. Ô, de casa! Ô, de casa! Só o silêncio do matagal respondia ao chamado. Silêncio pontilhado de misteriosos ruídos. Silêncio que parece a noite preta pontilhada pelo cintilar indeciso dos vagalumes. Os caçadores se convenceram de que ali não morava ninguém. Vamos entrar e descansar um pouquinho, Antônio. Mesmo porque... Entreabriu a porta encostada. A gente já deve ter andado, mas...
Os dois visitantes, tomados de pavor, contemplaram o quadro horrível que a porta aberta revelara. O corpo magro de um negro estava estirado a fio comprido ao pé de uma tarimba de paus cruzados que servia de leito. Sobre a tarimba, um outro corpo inanimado de mulher. E aos pés do leito miserável, uma criança recém-nascida. Nossa Senhora da Penha! Que desgraça, meu Deus! O caçador examinou rapidamente o homem e a mulher. Estão mortos, Antônio. Ele deve ter morrido há algumas horas. E ela, coitada, talvez há uns 30 ou 40 minutos. Só precisava mesmo de vivo, garoto. Seccionou rapidamente o cordão umbilical do pretinho, que ainda se ligava à mancha larga e pegajosa da placenta. O cordão amarrado ao barbante, o pobre recém-nascido foi contemplado de frente pelo visitante da choupana da tragédia. Pobre filho. O pai morreu com certeza de impalidismo de fome. E a mãe morreu de paro. Mas você há de viver, se Deus quiser. Há de viver para contemplar toda essa miséria da Baixada de 1920 se transformar em fartura. Toda essa calamidade de agora se transformar em vida. Vamos, Antônio. Trate de fechar a cabana direitinho para que os bichos do mato não devorem os cadáveres. Mandaremos buscá-los ainda hoje para o cemitério de Santa Cruz. E o menino, seu doutor? O menino vai comigo, é claro. Para um asilo, seu doutor? Sim, para o asilo lá de casa. O homem tomou a criança nos braços. O asilo lá de casa, a que ele se referira, existia e existe ainda. É a sua própria casa de moradia. É o lar de um grande homem onde os humildes sempre encontraram guarida e amparo e carinho sincero e paternal. O pretinho seguia nos braços apostolares do Dr. Júlio Cesário de Melo para o asilo lá de casa. O lar cintilante de pureza e de bondade do Dr. Júlio Cesário de Melo. No dia em que você, ouvinte, quiser contemplar a face a figura de um varão ilustre, não pense em procurá-lo muito longe nem muito alto. Vá até o risonho subúrbio carioca de Santa Cruz e pergunte a quem quer que seja na localidade: onde mora o Dr. Júlio? E logo uma voz emocionada e feliz responderá a sua pergunta. Onde mora o Dr. Júlio? E logo uma voz emocionada e feliz responderá a sua pergunta. O nosso Júlio? O senhor não sabe? Mora ali em cima, na Praça Dom Romualdo, perto da igreja. E a informante lhe fará também uma pergunta em retribuição à sua. O senhor é amigo do Dr. Júlio? Se você puder ter a felicidade de responder a essa pergunta com um sim, há de se sentir inteiramente à vontade em Santa Cruz, porque logo lhe dirão com fraternal solicitude. Então eu levarei o senhor até lá. Se o senhor é amigo do Dr. Júlio, é nosso amigo também. Fomos encontrar o Dr. Júlio Cesário de Melo na sala de jantar de sua residência modesta em Santa Cruz. O velho e querido médico estendeu para nós aquela mão generosa que se estende para todos os homens de boa vontade nos 75 anos de sua vida proveitosa e nobre. Ele nos abraçou carinhosamente e começou a falar. O peso dos janeiros não se fez sentir nem de leve no seu espírito combativo de paladino dos ideais do povo. Sua voz treme um pouco, mas sua palavra é segura, perfeitamente inteligível e cheia de lógica e de precisão. Não podemos esmorecer nem um instante sequer, meu filho. Precisamos erguer o Brasil até o alto, até o mais alto a que possa chegar uma nação civilizada. A barba encanecida de patriarca dá ao velho Júlio Cesário de Melo um aspecto de beleza nobre. O que ele diz é religiosamente ouvido pela gente moça que o rodeia. Sendo um país de clima quente e úmido, a medida que mais se impõe ao Brasil é a do desenvolvimento do estudo do seu sistema hidrográfico. Aí reside a base da profilaxia de quase todas as moléstias transmissíveis da zona tropical que habitamos. Meu filho, leve o nosso amigo até a varanda e mostre-lhe a Baixada Fluminense, cujo saneamento precisa ser completado.
para que se complete a realização deste imenso celeiro da capital da República. Fomos até a varanda da casa. E de lá, acompanhando a ponta do dedo do nosso informante que assinalava longe o ponto em que começam a azular os contrafortes da Serra do Mar, divisamos a Baixada Fluminense. Tudo isso já foi um Pantanal imenso. O saneamento da Baixada Fluminense começou aqui em Santa Cruz, no dia em que 2 dragas entraram em ação pela insistência com que meu pai cuidou do assunto e batalhou por ele. Diante dos nossos olhos estendia-se a perder de vista a Baixada Fluminense, recuperada pelo homem a devastação das águas. Ali pastam rebanhos vindos do interior que se destinam ao consumo dos matadouros do rio. Ali florescem os arrozais e se multiplicam em milhares e milhões de pés os laranjais pesados de frutos ou perfumados de flores. A recuperação da Baixada Fluminense, prometida de longa data, vinha sendo protelada indefinidamente, quando o Dr. Cesário de Mello procurou o então diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública para lhe dizer: Dr. Carlos Chagas, deseja o senhor visitar em minha companhia o quartel-general do impaludismo? O grande sábio brasileiro, um tanto confuso, respondeu a Cesário de Mello: Talvez tenhamos atualmente que ir um pouco mais longe, doutor. Não, senhor. Iremos até bem perto. A rua principal de Santa Cruz, por exemplo. Impaludismo na rua principal de Santa Cruz? Não é possível. Nesse caso, venha comigo. Nada como ver para crer. Os dois foram de porta em porta, batendo e chamando. De que mal está sofrendo seu marido, dona Augusta? De paludismo, não é, doutor? O coitado treme de frio e quase morre ontem à tarde nos meus braços. O que é que seus meninos estão tomando receitado por mim, Felipe? Quinina, seu doutor. Os coitados apanharam maleta. Aonde, Felipe? Aqui mesmo em Santa Cruz, seu doutor. E assim, de porta em porta, Júlio Cesário de Mello conduziu o professor Carlos Chagas a dezenas de casas de Santa Cruz que o impaludismo tomara de assalto. Diante do que via, Carlos Chagas falou ao sertanista carioca sobre as medidas a tomar. O que lhe parece que possamos fazer, doutor Cesário? Vossa Excelência é um mestre. Eu me atrevo, entretanto, a emitir minha opinião a respeito. Precisamos sanear a Baixada e isolar os doentes. Isolar os doentes. Muito bem. Mas onde realizar esse isolamento? Temos 3 escolas primárias. Tratemos, por enquanto, de transformá-las em um grande hospital. Quando alguém reclamou, dizendo no Conselho Municipal da cidade que não era justo abrir hospitais fechando escolas, Cesário de Mello respondeu: Não sei porquê, meus senhores. Não sei porquê alguns se opõem à transformação de escolas em hospitais. Na situação que estamos vivendo, para que escolas? Santa Cruz e toda a Baixada Fluminense estão morrendo de impaludismo. Para que escolas? Defunto não vai à escola. Batalhando incessantemente pela causa de todos como chefe político de prestígio, Cesário de Mello jamais se descuidou dos seus deveres de médico. Esse homem, que mais que nenhum outro profissional no Brasil trabalhou dia e noite na salvação de vidas humildes, chega à idade avançada em que se encontra inteiramente pobre. E por quê? Porque jamais em dias de sua vida, desta longa vida toda ela dedicada aos doentes da Baixada Fluminense do subúrbio carioca, jamais, dizíamos, cobrou 1 centavo sequer pelos sacrificados serviços prestados a quem quer que seja.
sempre viveu de pequenas contribuições espontâneas de amigos, contribuições que variavam de 2 a 5 cruzeiros mensais. Quando eleito pelo povo recebia subsídios, recusava até mesmo essas pequenas contribuições. Mas de sua casa, ninguém saiu sem médico quando bateu aflito em busca de um médico. Onde é que você mora, meu filho? A umas 3 léguas daqui, doutor Cesário. Minha mulher está passando mal para ter criança. Ô, Antônio! E eu... Pele o cavalo e ponha 2 galinhas na garupa. As 2 galinhas da garupa se destinavam à dieta da parturienta. Cesário de Melo não se contentava em atender de graça seus clientes pobres. Levava muitas vezes o alimento para a mulher, a roupa da criança e o remédio para o necessitado. Certa vez, entretanto, ele viveu o mais impressionante de seus dramas de médico. Veio chamá-lo um pai aflito. Doutor, venha salvar meu filho. Meu filho está morrendo, doutor. Será que podemos voltar hoje ainda, meu amigo? Sim, doutor. Se a gente tocar um pouco, o senhor poderá estar de volta às 4 horas da tarde. O homem notara que, pela primeira vez, encontrava a fisionomia do Dr. Cesário de Melo um tanto fechada e sombria. E os dois cavalgaram muitas léguas de ida e muitas léguas de volta. O menino, uma dessas pobres e desvalidas crianças da Baixada, ficara, entretanto, a salvo, bem cuidado e bem medicado pelo doutor. Mas, ao apiar do cavalo em frente à casa do bondoso clínico, o cliente notou que algo de anormal se passava ali. Doutor, será que está acontecendo alguma coisa demais em sua casa? Cesário de Melo fixou o homem com olhos profundamente tristes. Sim, meu amigo. Vai sair agora, às 4 horas, o enterro do meu filho. Doutor, perdão, doutor. Eu não sabia. Seu filho já falecera quando eu cheguei pedindo socorro? Sim. Por isso eu lhe perguntei se podíamos voltar antes das 4. Quero vê-lo ainda pela última vez. O pobre homem caiu de joelhos aos pés do médico. Chorando emocionadamente, beijava-lhe as mãos e implorava perdão. Perdão, doutor Cesário. Perdão. Eu não sabia, doutor. Perdão por quê, amigo? Meu filho já estava morto. Mas o seu, felizmente, não morrerá. O Dr. Júlio Cesário de Melo, que tem sido na política do Distrito Federal um dos elementos de maior prestígio e de mais destacada e brilhante atuação, já representou o povo em memoráveis campanhas de redenção no Conselho Municipal da cidade, na Câmara Federal e no Senado. Como grande e generoso médico, inteiramente dedicado aos humildes, sua carreira sacrificada e longa não encontra similar em nenhuma outra neste país ou fora dele. Nascido no estado de Pernambuco, o Dr. Júlio Cesário de Melo vive hoje sua gloriosa velhice cercado pelo respeito e pela veneração de todos nós. Filho de Pernambuco, ele tem vivido sempre como pai dos suburbanos da capital da República. Honra ao mérito! Retido em casa em razão do seu delicado estado de saúde, o Dr. Júlio Cesário de Melo será aqui representado por um dos seus grandes amigos e admiradores, o Dr. José de Pinho, médico-chefe do Serviço de Malária de Santa Cruz. A medalha e o diploma de honra e mérito que a Standard Oil Company of Brasília oferece ao nobre político e generoso médico serão entregues neste momento pelo senhor Dr. Moacir de Melo, outro grande amigo do Dr. Cesário. O Dr. Moacir de Melo é o médico-chefe do Serviço de Puericultura de Santa Cruz. Portanto, agora com a palavra o Dr. Moacir de Melo, para a entrega da medalha do Dr. Júlio Cesário de Melo.
apraz-me, sobremaneira, entregar esta lembrança, em nome da Standard Oil Company of Brazil, ao Dr. Júlio Cesário de Mello, homem de tantos e tamanhos merecimentos, cuja compreensão e louvor abonam e aproveitam efetivamente mais a nós do que a ele mesmo. Sem outro endereço que não seja incentivar a prática do bem através de exemplos de extraordinárias virtudes, a Standard Oil, nesse magnífico programa, orientado pela fina sensibilidade e bom gosto de Paulo Roberto, completa, noutra ordem de coisas, em verdade sobre excelente, sua obra de colaboração no progresso e prosperidade do Brasil. O Dr. Júlio Cesário de Mello, médico exímio e solícito, a quem a política atraiu e empolgou, é, em nossa vida pública, um raro exemplo de probidade e devotamento aos superiores e instantes interesses do povo. Para os que temos a ventura de com ele privar, ouvindo-lhe como a um santo as lições e conselhos de sua sabedoria e bondade, a iniciativa da Standard acrescenta mais que muito no elevado conceito em que já temos suas benemerências. Esquecia-me, estou falando em seu nome, em tanta maneira impressionam e desvanecem, assim a justiça da homenagem, como a grandeza de alma do homenageado, realmente o maior e o melhor dos homens bons que jamais conheci. Dr. Júlio Cesário de Mello, honrar-lhe os méritos é para todos nós tão grato quanto útil, e a lembrança da Standard Oil Company of Brazil é apenas um prenúncio da generosidade e das bênçãos de Deus. Com a palavra a seguir, o senhor Dr. José de Pinho, médico-chefe do Serviço de Malária de Santa Cruz, que neste grato momento de emoção para todos, representa aqui a pessoa ilustre do Dr. Júlio Cesário de Mello. Na impossibilidade de comparecer pessoalmente, como era seu agrado dever, acometido de uma afecção cardíaca pertinaz, incumbiu-me homenageável de agradecer a patrocinadora desse magnífico programa, a Standard Oil Company Brasil, cujo labor e empreendimento é no solo pátrio uma força constante de progresso. Afirmam minhas palavras os seus 40 anos de inestimáveis serviços prestados ao Brasil. A emissora nacional, que também vem orientando no sentido de educar o povo, veiculadora de informações preciosas e de interesse coletivo, é ainda disseminadora da boa música. O Dr. Cesário agradece-lhe sinceramente. E, finalmente, o produtor do programa, ao dinâmico, operoso e inteligente Sr. Paulo Roberto, que do contato com o Dr. Cesário, auscultando-lhe de perto as aspirações que eu norteio há muitos anos, acrescidos do vivo espírito de brasilidade e as preocupações perenes com a vida do próximo e o bem-estar geral, recolheu essas impressões que hão de ficar gravadas indelevelmente no âmago do seu coração e de todos nós. Por conseguinte, em nome do homenageado, a todos agradeço com muito obrigado.
Standard Oil Company of Brazil, a organização S do Brasil, acaba de apresentar mais uma audição do seu programa Honra ao Mérito, que homenageou esta noite a figura do ilustre político e generoso médico que é o Dr. Júlio Cesário de Mello. Este programa voltará ao ar na próxima quarta-feira para tributar, como sempre, honra ao mérito.